Capítulo 8º. Do incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: Inciso 1º. Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Inciso 2º. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Parágrafo 1º. A desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Parágrafo 2º. Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. Parágrafo 3º. A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. Parágrafo 4º. É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. Parágrafo 5º. Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal. Inciso 1º. Pelo juiz ou relator, por ofício. Inciso 2º. Pelas partes, por petição. Inciso 3º. Pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para instauração do incidente. Artigo 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Artigo 979. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. Os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para inclusão no cadastro. Parágrafo 2º. Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso extraordinário. Artigo 980. O incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos prevista no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Artigo 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do artigo 976. Artigo 982. Admitido o incidente, o relator. Inciso 1º. Suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Inciso 2º. Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias. Inciso 3º. Intimará ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Parágrafo 2º. Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Parágrafo 3º. Visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no artigo 977, inciso 2º e inciso 3º, poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. Parágrafo 4º. Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Cessa a suspensão a que se refere o inciso 1º do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Artigo 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida, manifestar-se-á, o Ministério Público, no mesmo prazo. Parágrafo 1º. Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Parágrafo 2º. Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. Artigo 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem. Inciso 1º. O relator fará a exposição do objeto do incidente. Inciso 2º. Poderão sustentar suas razões, sucessivamente. Alínea A. O autor e o réu do processo originário e o Ministério Público, pelo prazo de 30 minutos. Alínea B. Os demais interessados, no prazo de 30 minutos, divididos entre todos, sendo exigida inscrição com 2 dias de antecedência. Parágrafo 1º. Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado. Parágrafo 2º. O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. Artigo 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada. Inciso 1º. A todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região. Inciso 2º. Aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do artigo 986. Parágrafo 1º. Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. Parágrafo 2º. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos à regulação, da tese adotada.
Artigo 986. A revisão da tese jurídica afirmada no incidente far-se-á, pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no artigo 977, inciso 3º. Artigo 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. Parágrafo 1º. O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Parágrafo 2º. Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito,